Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé. Você que está chegando pela primeira vez, eu agradeço a sua presença. Peço para que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like, tá ok? A vocês que me acompanham diariamente aqui no canal, mais uma vez eu preciso pedir desculpas a vocês, porque deixei vocês na mão essa semana, né? Mas acontece que a semana passada e essa semana eu substituí o padre num programa de rádio que ele tem aqui na minha cidade, então foi muito difícil preparar o programa todos os dias e ainda preparar os vídeos do canal, eu não dei conta. Eu inclusive queria aproveitar a oportunidade para falar com vocês que eu não vou mais manter o meu compromisso de fazer um vídeo por dia, de segunda a sexta-feira, porque realmente é complicado. Vira e mexe acontece algum imprevisto e eu acabo falhando, né, no meu compromisso. Então, eu vou fazer o possível para mandar o máximo de vídeos, mas não vou mais assumir o compromisso de ser um vídeo de segunda a sexta-feira, porque eu não gosto de prometer e não cumprir, tá ok? Então, eu espero que vocês compreendam. E este vídeo de hoje, eu acho que foi um dos mais difíceis para fazer até hoje. Ele me deu muito trabalho. Eu tive que estudar muito, escutar muita coisa, ler muita coisa para poder fazê-lo, porque na verdade a minha intenção é fazer um fechamento das aparições de Medjugorje. Mas o que veio no meu coração foi fazer um resumo de tudo que já foi falado até hoje, para as peças se encaixarem e a gente ter uma compreensão melhor dos fatos, tá ok? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que há muitos anos Nossa Senhora tem aparecido em várias partes do mundo, principalmente na Europa, para nos alertar, para nos chamar a atenção de que estamos vivendo tempos muito difíceis, estamos nos aproximando de tempos mais difíceis ainda, e ela vem nos ensinando o que a gente deve fazer, ela vem nos orientando, não é? Para que a gente possa passar por esse período com uma certa tranquilidade e mantendo a nossa fé. Então, eu queria, inclusive, a minha intenção era ler para vocês aqui o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, mas como o capítulo é muito grande, eu fiquei com receio de ficar muito cansativo o vídeo, então eu queria sugerir a vocês que leiam o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, porque eu tenho certeza que se você não entendia aquele capítulo do Evangelho, a partir de agora você vai entender, porque nós estamos literalmente vivendo o que foi falado ali naquele capítulo, não é? Então, o capítulo 24 fala sobre o final dos tempos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que uma coisa é final dos tempos, outra coisa é final do mundo. Nós estamos aproximando do final dos tempos. Que tempos são esses? São esses tempos difíceis, esses tempos onde o mal está inserido no nosso meio e lutando contra nós e tentando nos afastar de Deus, nos afastar da salvação. Então, Deus permitiu a Satanás este tempo para que ele pudesse provar a sua igreja, porque lá no livro do Apocalipse fala muito bem que para entrar no reino do céu a gente precisa ser provado. Assim como o ouro e a prata são provados, nós também, para entrarmos no reino dos céus, nós precisaríamos passar por uma prova. E essa prova é justamente essa guerra entre o bem e o mal que nós estamos vivendo, não é? Depois que o bem vencer o mal, né? Que Maria pisar a cabeça da serpente e mandar Satanás e prender Satanás no inferno, porque é isso que vai acontecer, nós teremos um período de paz. E tudo indica que nós vamos viver aqui
nesse mundo, aqui na Terra, um verdadeiro céu, né? Eu acho até que Jesus vai viver aqui com a gente. Imagina que delícia a gente viver aqui ao lado de Jesus. Ia ser simplesmente maravilhoso, não é? E aí depois nós passaríamos por mais um momento, né, um período de dificuldade, e aí aconteceria o final do mundo. Esse mundo que nós vivemos, esse planeta, essa realidade material em que a gente vive, ela iria se acabar. E aí nós viveríamos apenas a realidade espiritual, tá certo? Mas então, voltando aqui à questão do final dos tempos, que é a realidade com a qual nós estamos vivendo, tanto na Bíblia quanto nas mensagens de Nossa Senhora, são apresentados para a gente uma realidade que o mundo se encontraria, que nos mostraria que nós estamos próximos desse período difícil, né? Como na própria palavra fala, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor nos deu algumas indicações, alguns sinais para que a gente pudesse atentar de que esse período estava chegando. Quais são esses sinais? Na verdade, nós estaríamos vivendo um caos mundial. Que tipo de caos é esse? Primeiro, um caos econômico. Então, nós já estamos vivendo essa realidade em que vários países estão quebrados, vários países estão fazendo de tudo para conseguir sobreviver, inclusive usando de meios escusos, né, comercialmente falando, para poder levar vantagens um em cima do outro, e estamos realmente vivendo uma realidade econômica bem complicada. E a tendência é piorar, né? Nós já estamos vivendo aqui, em função dessa pandemia, as arrecadações dos países estão diminuindo, o emprego está diminuindo, né? Os alimentos estão diminuindo. Então, está uma realidade complicada, né? O caos político. O que nós presenciamos hoje, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, quase todos os lugares do mundo, uma ganância pelo poder e pelo dinheiro. A questão política, né, ela não se preocupa mais com o bem-estar da sua população, o bem-estar da sociedade. Então, cada um está pensando no seu próprio bem-estar, no seu próprio bolso, né? E nós, então, estamos vivendo uma realidade de corrupção gravíssima. Isso está destruindo também, está contribuindo para a destruição da questão econômica. E politicamente também a gente vê um cenário muito perturbador, que nós estamos vendo o mundo cada vez mais dividido em dois blocos: o bloco capitalista e o bloco socialista, comunista. Então, essa realidade que inicialmente é política e econômica, ela tudo indica que em breve ela vai se tornar uma realidade de conflito armado, né? Tem vários países, nós vemos, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos e a China, que estão assim a um passo de um conflito armado. Turquia, Israel, aquela região ali do Oriente Médio, vários países estão passando por situações, por crises políticas muito grandes. Então, assim, tá igual uma panela de pressão a ponto de estourar. Outro caos que a gente está vivendo é o caos social. Nós estamos vivendo uma era de violência sem precedentes, não é? Então, quando você tem muitas pessoas que não conseguem nem sair às ruas, com medo, principalmente nas grandes cidades, né? Com medo da violência, assalto, assassinato, latrocínio, tantas outras coisas. Nós estamos vivendo uma realidade gravíssima também das drogas.
né? Muita da violência acontece como consequência do uso de drogas, não é? E isso tem desvirtuado muitas pessoas. E aí está levando também a outro caos, que é o caos moral. Nós estamos vivendo terrivelmente uma inversão incrível de valores. Incrível de valores. O que há alguns anos era certo, hoje é considerado errado. O que há alguns anos era errado, hoje é considerado certo. Eu me lembro aqui que alguns meses atrás eu vi um vídeo que eu nem acreditei quando eu vi. Um homem estava sendo xingado por algumas mulheres no meio da rua porque ele era hétero. Exatamente, elas estavam falando com ele, mas você é hétero, como se ser heterossexual fosse uma coisa errada. Meu Deus, que mundo é esse, né? Nós estamos vivendo uma degradação terrível das famílias. A família, como Deus criou, pai, mãe e filhos, hoje em dia é discriminada, né? Essa família tradicional hoje em dia, ela sofre discriminação. Hoje nós temos, entre aspas, né? Vários tipos de famílias, e esses tipos de famílias estão sendo cada vez mais incentivados. E uma outra coisa também, a questão do amor à pátria, uma coisa que era super valorizada, né? Você amar o seu país. Na minha época de escola, a gente tinha aula de educação moral e cívica, a gente aprendia os hinos, a gente aprendia os símbolos nacionais. Hoje em dia, teve uma reportagem eu não vou me lembrar direito, mas alguém achando ruim porque tinha muita bandeira do Brasil, acho que na cidade de São Paulo, né? Fizeram uma reclamação, não estou lembrando os detalhes aqui, mas alguém ficou incomodado porque tinha muita bandeira do Brasil na cidade de São Paulo. Misericórdia, né? Então, uma inversão completa de valores. Nós estamos vivendo um caos espiritual. Primeira coisa, apostasia. Nós estamos vivendo uma perda da fé impressionante. Antigamente as igrejas ficavam cheias, não é? Nós tínhamos aula de religião, nós tínhamos uma catequese muito bem feita. Hoje em dia, como eu falei no vídeo passado, tem pessoas até pedindo o cancelamento do batismo, pessoas que não querem mais ser filhos de Deus, né? Nós temos uma confusão tremenda de crenças, né? Além da divisão da igreja católica, né? Pelo protestantismo em milhares de denominações protestantes, nós temos também várias seitas e religiões com doutrinas cada uma mais estranha que a outra, não é? Ideologias também complicadíssimas. E uma questão gravíssima que nós estamos presenciando hoje em dia é a perseguição dos cristãos. Nós vimos no noticiário hoje que lá não estou lembrada se foi na França ou na Itália, um muçulmano invadiu uma igreja cristã e decepou 2 pessoas que estavam na igreja, um sacristão e um fiel. E uma outra mulher, inclusive, que era brasileira, ela foi esfaqueada e ela não sobreviveu, ela morreu também, né? Estavam dentro da igreja, rezando, trabalhando na igreja e foram decepados, esfaqueados por perseguição religiosa, né? E isso é um fato de hoje, que a gente ficou sabendo. Agora, esse tipo de fato acontece diariamente em toda parte do mundo. Nunca se matou tantos cristãos como se mata hoje, né? E, terminando essa questão aqui do caos mundial, nós temos o caos na Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Então, como foi visto em vídeos anteriores, né, o Papa, acho que foi o Papa João XXIII, ele teve uma visão há mais de 100 anos atrás, ele viu a fumaça de Satanás entrando dentro da igreja. E realmente nós temos hoje uma igreja católica confusa, nós temos uma igreja católica dividida em conservadora
e liberal, progressista, e em breve nós teremos um grande cisma na Igreja Católica. A Igreja Católica vai se dividir e a Igreja conservadora, a Igreja, vamos dizer assim, a verdadeira, ela vai ser subjugada pela Igreja falsa. E aí nós vamos voltar aos tempos das catacumbas. Eu já estava me esquecendo complementando esse assunto, do caos geográfico e climático. Né? Na palavra de Deus fala que antes do final dos tempos nós teríamos muito terremoto, muito maremoto, né? Tsunami, muita chuva num lugar, inundação num lugar, seca em outro. Né? Nós temos aí agora nuvens de gafanhotos destruindo plantações, né? E uma outra coisa importantíssima também que a gente não pode esquecer de ressaltar aqui, né? É a questão da guerra contra a vida. Nunca se fez tanto aborto na humanidade como se faz hoje. A eutanásia está sendo feita em alguns países, está em processo de aprovação pela legislação de alguns países também, né? Então a guerra contra a vida nunca foi tão ameaçada como ela está sendo hoje. Então isso tudo faz parte dos sinais que nos avisariam, nos deixariam em estado de alerta de que realmente coisas terríveis estão por acontecer, tá ok? Então, pessoal, toda essa realidade de caos mundial que já estamos presenciando e que a tendência agora é que piore cada vez mais, nós temos as mensagens, as orientações de Nossa Senhora. Então, nós já estamos vivendo os tempos preditos por Nossa Senhora, os fatos já começaram a acontecer e nós precisamos ficar atentos, nós precisamos ficar ligados para a gente poder conseguir compreender e superar essa situação. Então, Nossa Senhora em Garabandal, ela falou de 2 pré-avisos que iriam nos indicar que o tempo pior, né, que a piora das coisas estava por chegar. Tudo indica que o primeiro pré-aviso já aconteceu. O primeiro pré-aviso seria um sínodo, que depois desse sínodo iria acontecer uma piora no caos mundial. Então, nós tivemos em outubro de 2019, o ano passado, nós tivemos o sínodo da Amazônia, que criou uma polêmica muito grande, e pouco tempo depois desse sínodo, nós tivemos o aparecimento da pandemia do Covid-19, que virou o mundo de perna para o ar, não é? O segundo pré-aviso é a visita inédita de um Papa à Rússia. Isso ainda não aconteceu, mas tudo indica que se não acontecer agora no papado de Francisco, consequentemente vai ser no próximo. Não está muito longe de acontecer. Quem diz isso são os estudiosos, tá bom? Acontecendo os 2 pré-avisos, aí a gente pode se preparar para o pior. Inclusive, Nossa Senhora falou que quando o Papa for à Rússia, a capital da Rússia, Moscou, a volta dele já seria complicada. Ele já teria dificuldade para voltar. Roma vai ser, como diz a palavra lá, né? A abominação da desolação iria tomar conta da sede de Pedro, né? Então, Roma será tomada pelo anticristo, por seguidores do anticristo. Então, o Papa possivelmente não vai conseguir voltar para o Vaticano, para Roma, né? Então, não sabemos a ordem exata em que as coisas vão acontecer, porque em Garabandal, Nossa Senhora nos falou de um aviso e de um milagre. O que é esse aviso? Esse aviso vai acontecer um fato físico, né?
possivelmente 2 astros, 2 estrelas vão se chocar, vão provocar um barulho enorme, uma luminosidade muito grande. E aí a humanidade toda vai perceber isso, vai se assustar, e nesse momento o Senhor vai derramar um Pentecoste sobre a humanidade. Durante mais ou menos 5 minutos, nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre a nossa vida. Serão apresentados os nossos pecados aos nossos olhos e nós teremos uma oportunidade inédita de nos convertermos verdadeiramente a Deus. Muitas pessoas vão se converter durante este aviso e muitas pessoas vão continuar do mesmo jeito. Não vão acreditar, não vão se deixar, contagiar por este espírito de Pentecostes e vão continuar levando sua vida normalmente, tá? E depois, Nossa Senhora prometeu um milagre nas colinas de Garabandal. Não se sabe o que será esse milagre, mas alguns estudiosos estão supondo, estão imaginando que o céu vai se abrir em Garabandal e nós teremos uma visão de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de Nossa Senhora, às vezes alguns santos, alguns anjos. Imagina que delícia que vai ser a gente contemplar o céu aqui da terra. Mas vocês acreditem ou não, terão pessoas que não vão se converter, mesmo com este milagre extraordinário, talvez o maior de todos realizado na face da terra. Pois é. E nós temos também os 10 segredos de Medjugorje. O primeiro segredo, uma parte da terra vai desaparecer. Uma parte da terra vai desaparecer. O segundo segredo, ninguém sabe do que se trata. O terceiro segredo é um sinal visível que será deixado em Medjugorje, um sinal indestrutível. Todo mundo vai reconhecer que é algo sobrenatural. Mais uma oportunidade que o Senhor vai nos dar para nos convertermos. O quarto, quinto e sexto segredos também a gente não sabe do que se trata. Sabemos que o 7º, 8º, 9º e 10º segredos, os 4 últimos, certamente são segredos punitivos. O 7º segredo foi abrandado, ele seria pior, mas foi abrandado em consequência das orações e dos jejuns que foram feitos nesse sentido. E os estudiosos também estão supondo que o 10º segredo será o tão falado 3 dias de trevas. E esses 3 dias de trevas serão dias muito difíceis, onde o sol não vai aparecer, onde os demônios serão soltos. Depois eu vou falar com mais detalhes sobre isso, tá ok? Nós teremos que fechar todas as nossas janelas, você não pode olhar para fora, porque a visão é tão terrível que é perigoso de você morrer. Você tem que ter uma vela benta dentro de casa e manter essa vela benta acesa os 3 dias. E depois desses 3 dias o sol vai voltar e aí nós viveremos o tempo de paz, o tempo após a purificação, tá certo? Não estou afirmando que será exatamente desse jeito, estou passando para vocês o que os estudiosos, tem estudiosos de longos anos, estão nos colocando que eles estão supondo que vai acontecer. Pode ser exatamente desse jeito, pode ser mais ou menos desse jeito ou pode ser diferente, tá ok? Então estou colocando para vocês essa realidade, que o Espírito Santo te inspire para que você possa crer, né? E diante dessa situação, né? O que a gente tem que fazer? Agora que a gente sabe disso tudo, o que a gente tem que fazer? Né? Então, qual é a preparação espiritual que nós precisamos fazer?
Primeira coisa que Nossa Senhora pede em toda a aparição dela, oração. Segunda coisa, jejum. Nossa Senhora em Medjugorje pede jejum a pão e água 2 vezes por semana, na quarta e na sexta-feira. É fácil fazer? Não. Todo mundo consegue fazer? Não. Se você conseguir fazer, ótimo. Se você não conseguir fazer, faça algum sacrifício. A igreja já nos pede toda sexta-feira que a gente faça um sacrifício. São poucas as pessoas que fazem, né? Mas, se você puder intensificar o seu jejum. Outra coisa, penitências. Qualquer tipo de sacrifício que você puder fazer, tá? Gente, eu estudei no programa lá da rádio que eu fiz a semana passada, eu fiquei conhecendo São Pedro de Alcântara. Eu nem sabia que o Brasil tem um padroeiro. Antes de Nossa Senhora Aparecida ser proclamada padroeira do Brasil, o Brasil já tinha um padroeiro, São Pedro de Alcântara. Depois, numa próxima oportunidade, eu vou contar para vocês a história dele. Porque fizeram de tudo para tirar a devoção a São Pedro de Alcântara aqui no Brasil depois da proclamação da República, para simplesmente apagar a imagem da monarquia. São Pedro de Alcântara, Dom Pedro I e Dom Pedro II tem esse nome em homenagem a São Pedro de Alcântara, né? E São Pedro de Alcântara, ele dormia sentado, ele não dormia deitado, era uma forma dele se penitenciar. Tinha dias, estava fazendo frio, ele dormia de janela aberta, para poder sentir frio, para sofrer como Jesus sofreu. É claro que o sofrimento de Jesus foi muito maior, mas ele buscava o sofrimento, a maioria dos santos busca o sofrimento para se configurar ao sofrimento de Cristo, né? Mas eu fiquei impressionada de saber que ele dormia sentado, né? Cada um acha, tem uma forma de se penitenciar, isso tem muito valor para Deus, né? Outra coisa que você precisa fazer é uma confissão. Se tem muito tempo que você não se confessa, prepare-se, busque um bom sacerdote, faça uma boa confissão e mantenha-se em estado de graça, porque a gente não sabe o dia nem a hora que as coisas vão acontecer, né? A Eucaristia, vamos buscar a Eucaristia enquanto a gente ainda pode. Não busque a Eucaristia só no domingo, mas não. Se você puder buscar a Eucaristia outros dias da semana também, vá, tá? E a outra coisa, a leitura da Bíblia. Essa é a forma espiritual da gente se preparar para este tempo, ok? Mas nós precisamos também fazer outro tipo de preparação, que é uma preparação física, vamos dizer assim, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar se desapegar ao máximo das coisas do mundo. Se você é muito apegado aos seus bens materiais, se você é muito apegado à comida, se você é muito apegado a divertimento, prazeres, você, por favor, vai se desapegando disso devagarzinho para você sofrer menos, né? Essa realidade em que nós estamos vivendo atualmente, ela não vai durar muito tempo mais. Então, quanto mais desapegado você tiver dessa realidade do mundo, não faça planos para muitos anos, não é? Não invista muito tempo, muito dinheiro nesta vida. Eu não estou falando, gente, para ninguém parar de estudar, ninguém parar de trabalhar, não é isso, tá? Mas não faça grandes investimentos. Não pense, faça planos para futuros muito longos, né? Vamos vivendo devagarzinho, um dia após o outro, tá certo? Uma outra recomendação, que a gente seja o mais autossustentável possível. O ideal, gente, a partir de agora, é procurarmos viver mais afastados dos centros urbanos, em casas que tenham energia própria, água própria, comida própria, tá? É claro que a gente vai continuar usando supermercados, usando essas coisas todas, mas quanto mais você puder ir se preparando, né? Plantando aí a sua hortinha, plantando aí o seu pomar, né? Se preparando para você não depender tanto de supermercado, isso é uma ideia boa, tá?
E, se possível ainda, se você tem condição de guardar alimentos, vai aumentando as compras aí do mês, porque pode ser que daqui a algum tempo ou a gente não tenha alimentos para comprar, pode acontecer da gente ter o dinheiro e não ter o alimento para comprar, ou pode acontecer da gente ter o alimento para comprar, mas ele ser tão caro que a gente não vai dar conta, né? Então, eu gostaria de sugerir a vocês um canal do YouTube do Batata. Eu vou deixar o link do canal na descrição, porque agora me fugiu o nome aqui. Ele fala sobre autossustentabilidade, tá? Então, você quer guardar alimento, mas você não pode pegar um saco de arroz que você pegou no supermercado, colocar no armário e deixar ele guardado, porque depois de 3, 4 meses ele vai estragar, né? Então, tem uma forma correta de guardar os alimentos para que eles possam ser conservados durante anos, né? Tem forma de você guardar água, ele ensina as técnicas para a gente poder guardar qualquer tipo de alimento, tá bom? E ainda ensina várias outras coisas de como plantar. O canal dele é muito bom, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês entrarem lá e procurar, tá? E como eu falei também em outros vídeos, se você quiser aprofundar mais sobre as questões das aparições de Nossa Senhora, sobre essas mensagens de Nossa Senhora, eu quero indicar o canal do Ale Machado, que foi onde eu tirei muito conhecimento, muita informação para poder passar para vocês. Ele estuda as aparições de Nossa Senhora há mais de 30 anos e ele conhece pessoas próximas aos videntes, então são bem confiáveis os conselhos deles, tá? Então, para a gente poder encerrar esse vídeo, né, eu gostaria de trazer notícias boas para vocês, né? Mas a notícia boa que eu trago é que depois desse período nós vamos viver o paraíso aqui na Terra, se Deus quiser, não é? Então vamos passar por momentos difíceis, sim, mas se estivermos unidos a Deus, unidos a Nossa Senhora, espiritualmente preparados, nós vamos sobreviver, nós vamos vencer, né? Algumas pessoas até serão martirizadas, algumas pessoas boas, não é porque uma pessoa morreu que ela era ruim, não. Algumas pessoas durante esse período da tribulação serão martirizadas, sim, tá? Mas elas vão ver o paraíso mais rápido do que a gente, primeiro do que a gente, né? Se a gente também não for martirizado, né? Quem sabe? Mas então, nós precisamos crer nessas mensagens de Nossa Senhora, nesses avisos dela. Nós precisamos ficar atentos em oração para que nada nem ninguém nos tire do foco, que é a verdadeira fé, tá certo? E nós não pense que a pandemia está acabando e que as coisas vão melhorar. Infelizmente, não vai ser assim, tá? Em janeiro agora, tem uma reunião lá em Davos, que eles vão fazer propostas complicadíssimas pra gente. Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, assim, outras epidemias, outras pandemias, outros vírus estão por surgir aí. A questão da vacina é complicada. A gente não tem segurança se essa vacina vai nos fazer bem ou vai nos fazer mal. Então, nós precisamos estar espiritualmente muito bem preparados para sabermos dar passos corretos daqui para frente, tá bom? Então, eu desejo que você realmente acolha com carinho isso tudo que foi falado aqui. Se você quiser fazer algum comentário, pode deixar algum comentário respeitoso, pode deixar aqui no vídeo, eu prometo que vou ler, tá? E, se possível, responder também. E vamos ter fé, vamos ter esperança, confiança em Deus, que no final vai dar tudo certo, tá bom? Que o Espírito Santo te ilumine, que Nossa Senhora te proteja com teu manto sagrado. Fique em paz. Um grande abraço, Deus te abençoe.